2025 chegou, o planejamento financeiro está em dia? E as contas, o orçamento? Fez aquela reserva? Se não fez, está na hora de começar. E hoje o assunto vai ser investimentos. Para quem ainda não conhece nada sobre investimentos, hoje eu vou passar um panorama geral sobre o que é cada tipo de investimento. Uma maneira assim de ter uma visão para que todos possam entender, para quem é novo nesse ambiente dos investimentos. Então vamos lá. Nesse mapa mental que eu criei aqui para vocês, vou falar um pouquinho sobre o que é o conceito básico de investimento. O que é investimento para você? Investimento tem que ser tudo aquilo que vai te trazer um retorno. E geralmente quando a gente investe, a gente quer um ganho maior do que se nosso dinheiro apenas estivesse parado numa conta corrente. E para isso a gente tem que entender algumas diferenças dentro dos investimentos que existem em renda chamada renda fixa e também a renda variável. E para isso eu criei aqui alguns tópicos para estar explicando para vocês sobre investimentos em renda fixa, pois existem vários. E entre eles, o mais conhecido de todos é a poupança. Para alguns, poupança não é investimento. E por que não é? Porque ela tem um rendimento muito baixo perante a outras aplicações que existem que prometem retornos maiores em comparação com a poupança. Mas, apesar de ser o investimento mais popular no Brasil, a poupança tem rendimento baixo e perde para a inflação em muitos momentos. Para quem não assistiu o meu vídeo sobre inflação, clique aqui no shorts que eu vou explicar rapidinho, em poucos segundos, o que é a inflação real. E eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Hoje há opções melhores no mercado que oferecem maior rentabilidade que a poupança. E quais são eles? Tesouro Direto, por exemplo, é um investimento em renda fixa em que você empresta o seu dinheiro para o governo. São títulos públicos do governo federal, considerados investimentos mais seguros do país. Mas isso vai do perfil de cada pessoa. E existem vários tipos de tesouro direto a se investir. O Tesouro Selic, que é ideal para quem faz reserva de emergência, pois acompanha a taxa Selic. E é muito importante olhar o seguinte quando se investe em Tesouro Selic. Alguns você tem um prazo para resgatar, daqui 2 anos, daqui 5 anos. E se você resgata algo que está antes do prazo, você acaba pagando taxas e não tem o rendimento que você esperaria se deixasse até o final. A taxa sempre vai existir, porque é uma operação, é uma negociação que acontece. Existe o tesouro pré-fixado, ou seja, ele estabelece uma taxa de juros logo no início, que vai ser estabelecida para quem gosta de algo mais previsível. E tem aquele tesouro IPCA, que protege da inflação, pois rende acima do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E essa é uma explicação básica do que vem a ser o Tesouro Direto, que faz parte da renda fixa. Nós temos também os CDBs. Que são CDBs? Certificados de Depósito Bancário. É quando você investe em um título em que você empresta dinheiro para um banco. Empresta dinheiro para um banco trabalhar com o seu dinheiro e trazer um retorno maior. E muitas vezes os bancos eles têm lá seus CDBs e informam qual o rendimento que ele dá, se ele é atrelado a Selic ou algum outro fundo. É um empréstimo que você faz para os bancos e recebe juros em troca. Pode ter liquidez diária, muitas pessoas usam como reserva de emergência, pois conseguem resgatar em poucos dias. E também é importante saber que ele é coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, num valor de até R$250 mil. LCI e LCA são letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. São semelhantes aos CDBs, mas são isentos do imposto de renda para pessoas físicas. Então, quem já tem uma boa quantia guardada e acha interessante outros tipos de investimento, existem essas opções, pois podem ter uma rentabilidade um pouco menor que o CDB, mas a isenção do imposto pode sim compensar. Debêntures. Debêntures já são títulos de dívida. Não são tão recomendados, não são tão falados, mas eles existem. São títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos, empresas que precisam de mais dinheiro para alavancar o negócio. Podem ser comuns ou incentivadas, isentas de IR para pessoas físicas.
só que tem um maior risco que o Tesouro Direto e depende da saúde financeira da empresa que está emitindo esses títulos, que são as debêntures. Esses são investimentos em renda fixa, ou seja, que tem rendimentos mais conservadores para as pessoas que pensam nesse tipo de investimento. Agora, quando a gente fala de renda variável, aí existem várias opções também. As ações, que representam partes da empresa, você se torna sócio quando compra algumas ações, e ao comprar as ações, você está gerando renda passiva quando compra uma ação que gera dividendos, pois as empresas têm seus lucros e distribuem esses lucros ao longo do ano, em uma vez, 2, 3 ou 4, depende da política de distribuição de resultados de cada empresa. As ações, elas têm uma influência muito grande no mercado. Então você vai ver oscilações para baixo e para cima. Não significa que você está perdendo dinheiro. Se você vender ela na baixa depois de ter comprado, você sim perderá dinheiro. Agora, se você souber o momento certo, aguardar a valorização, você pode não só ganhar com os dividendos, mas com a valorização das ações também. Mas para isso é recomendável que você busque um profissional dessa área, um analista que seja CNPI, credenciado, que possa recomendar ações. Casas de análise também fazem esse trabalho, pois possuem profissionais habilitados para isso. O mesmo se enquadra nos fundos imobiliários. Eles são fundos, cotas que são compradas e remuneram os seus cotistas, né, através dos aluguéis mensais, são isentos do imposto de renda para o investidor, esses dividendos, por assim dizer, que são recebidos, né, dos fundos imobiliários. Eles possuem uma volatilidade no valor dessas cotas menor que nas ações, mas ainda assim eles sofrem com as oscilações que o mercado oferece. ETFs. ETFs são fundos que replicam índices, como o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores brasileira. São formas práticas e diversificadas de investir em ações. Tem um baixo custo e é ideal para quem quer investir no mercado acionário sem precisar escolher as melhores ações individuais. Ou seja, quem investe em ações é bom que aprenda a acompanhar a empresa, saber o que o negócio da empresa está fazendo, quais são os resultados apresentados no trimestre, no ano, saber se essa empresa está crescendo ou se está acontecendo algo que de repente seja algo benéfico ou não para a empresa. Também temos hoje as criptomoedas, que eu falei já num vídeo, para quem não entende nada sobre o que é criptomoeda, sobre o que é criptografia, tem um vídeo aqui no canal também do Ticafim que vale a pena você assistir, porque eu esclareço vários pontos do que são criptomoedas, que são os ativos digitais também, assim como o Bitcoin e Ethereum, que são os mais conhecidos, possuem um alto potencial de valorização, mas com isso também tem um alto risco, então não coloque o dinheiro que você vá precisar, pois a volatilidade é grande. É interessante? Chama atenção? Sim, mas só faça isso quando você tem a orientação de um profissional que possa indicar da mesma forma que um profissional da área de ações e fundos imobiliários, analistas credenciados, analistas CNPI. É recomendado para investidores que entendem os riscos e diversificam a carteira. E como já foi falado, o alto potencial de valorização existe, mas o risco é alto também. E existem os fundos de investimento, onde empresas criam carteiras que são administradas por gestores profissionais que já conhecem o mercado, podem ser tanto de renda fixa, de ações, multimercado, cambiais. E tem que tomar cuidado com o quê? Com taxa de administração, porque de repente essa taxa de administração pode estar comendo parte do seu lucro e não seja interessante, ou seja, vai impactar a rentabilidade que você espera dentro desse investimento. E onde que você vai fazer um investimento? Investimento se faz através de bancos ou corretoras, e geralmente bancos têm taxas mais altas e corretoras não. Então é interessante que você estude. Os bancos oferecem comodidade para quem já é cliente, com certeza, eles querem sempre oferecer o melhor para quem está ali utilizando o serviço deles, porém as opções costumam ter uma rentabilidade menor e taxas mais altas, então pense bem ao escolher entre bancos ou corretoras para estar investindo o seu dinheiro.
As corretoras, elas já têm uma diversidade maior de investimento, melhor rentabilidade, tem uma plataforma independente, permite escolher entre diversos emissores de ações, tem estratégias, tem profissionais que já estão ali para o mercado mesmo, voltados a entender essas oscilações que acontecem e pode te ajudar mais até mesmo que um investimento dentro de um banco. O importante é verificar a confiabilidade da corretora antes de investir. E como escolher o melhor investimento para você? Você tem que pensar no seu perfil. Você é conservador? Gosta de guardar mais? Gosta de construir o patrimônio de forma mais gradual? É moderado? Pensa em outros tipos de investimento? Ou arrojado, prefere ter mais risco. Então tudo isso tem que ser pensado. Os objetivos que nós temos na vida, assim como o objetivo de curto prazo, por exemplo, vou fazer uma viagem. Então você vai fazer um investimento que tem uma rentabilidade para que você possa usar daqui 6 meses ou um ano aquele dinheiro em uma viagem que você vai fazer de 3 dias, uma semana, para um lugar que você gosta muito. Agora um investimento de médio prazo, por exemplo, eu vou comprar um carro que eu pretendo quitar esse carro, fazer um financiamento em 3 ou 4 anos. Seria um planejamento aí de médio prazo. Agora, eu tenho um outro pensamento. Poxa vida, eu quero daqui a alguns anos estar comprando uma casa e gostaria de que essa casa fosse algo assim valoroso. Então, se é um objetivo mais arrojado, um objetivo que exige mais investimento, então pensa no longo prazo. Então, existe investimento para cada tipo de pessoa, cada tipo de perfil. E a liquidez para você resgatar esse dinheiro. Se você quer resgatar no dia seguinte, tem um tipo de investimento. Se é daqui a alguns anos, outro tipo de investimento. Então, é importante que todos esses pontos sejam observados, assim como diversificar. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se ela cair, quebra tudo. Ou seja, dilua o risco. Você pode ter a sua reserva de emergência, você pode ter seu investimento de uma forma conservadora, entre outras opções, colocando um pouco, aprendendo e buscando os profissionais adequados. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e não deixa de deixar aqui seu comentário. Muito obrigado, valeu gente, mais uma vez por estar aqui no canal de Cafim.